Bem, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o Teorema 3 da página 50 do livro Análise Real, volume 1, do professor Elon Lages Guima. E o resultado que nós vamos demonstrar vai gerar outros resultados e é um resultado muito interessante. Ele diz o seguinte, que se você tem o conjunto dos reais e lá dentro você tem um subconjunto F, se esse conjunto F é fechado, o complementar A é aberto. E é se e somente se. Então, necessariamente, se você tem um conjunto aberto, o complementar dele em relação aos reais é fechado. Se você tem um conjunto fechado, o complementar dele é aberto. Bem, para demonstração disso aqui, eu vou recorrer ao Teorema 2, que nós já provamos. Ele diz assim, olha, que o ponto A é aderente ao conjunto X, se e somente se toda a vizinhança de A contém algum ponto de X. Dizer que se o ponto é aderente, toda a vizinhança tem algum ponto, é a mesma coisa que dizer o seguinte, ó, veja bem, o ponto é aderente se toda a vizinhança dele tem algum ponto do conjunto do qual ele é aderente. Então quer dizer que se você encontrar uma vizinhança que não tem esse ponto, o ponto não é aderente. Se você encontrar alguma vizinhança desse ponto que não contém pontos do conjunto em questão, esse ponto não é aderente ao conjunto. Então eu posso reformular esse resultado escrevendo isso aqui. A não é aderente a X. A não é aderente a X. Isso é a mesma coisa que dizer que existe uma vizinhança de A, pelo menos uma, né? Talvez existam outras, mas existe uma vizinhança de A sem pontos de X. Já provamos esse resultado, tá? Eu só estou afirmando para você que existe uma outra maneira de ler o resultado, né? Já que o A é aderente a X e isso equivale a dizer que toda a vizinhança dele contém algum ponto de X, dizer que A não é aderente é dizer que existe uma vizinhança dele que não tem pontos de X. É isso. Então, bora para cá. Bem, como você já pôde ver, é um se somente se. Então, vou ter que provar a ida e a volta. Inicialmente, considere F fechado. Deixa eu reformular aqui. Inicialmente, considere F fechado. Então, já que F é fechado, vou ter que provar que o A é aberto. Tudo bem? Tomando um certo ponto A que pertença ao conjunto A, ora, nós temos que claramente esse A não pertence a F. Porque lembre que o F tem o A como seu complementar. Então, se o elemento A está no conjunto A, consequentemente esse A não está em F. Certo? Do fato de... Bora lembrar agora o que significa o conjunto ser fechado. O conjunto F é fechado, então F é igual ao fecho dele. Mas se porventura você tem que A não está em F, ora, isso significa dizer que o A não é ponto de aderência do F. Portanto, existe uma vizinhança do A que não contém pontos de F, né? Então, o fato do A não pertencer a F implica que A não pertence ao fecho de F. E, portanto, existe uma vizinhança do ponto A que não tem pontos de F. Existe uma vizinhança A que não tem pontos de F. E aí é claro, né? É claro que essa vizinhança está contida em A. Já que ela não tem pontos de F, ela só tem pontos de A. Então ela está contida em A. Pronto. E o que isso significa dizer? Que, portanto, existe um epsilon positivo, tal que o intervalo de extremos A menos epsilon, A mais epsilon, está contido em A. Desta forma, A pertence ao interior de A
O ponto A pertence ao interior do conjunto A. E desta forma, isso implica dizer, como esse ponto é um ponto qualquer, A é aberto. Tudo bem? O conjunto A é um conjunto aberto. Provamos então a nossa ida. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos provar a volta. Vamos provar a volta. Bem, como é que nós vamos provar a volta então? Supondo então que o A é aberto. E nós vamos mostrar que, de fato, se A é aberto, o F tem que ser fechado. Ora, se A é um conjunto aberto, vamos tomar um certo A, um certo ponto A, aderente a F. Se o ponto A é aderente a F, com um detalhe, tá, pessoal? Lembrando que esse F, é o complementar de A. A é o complementar de F, F é o complementar de A, Nós podemos afirmar essas duas situações. Afirmar uma coisa é afirmar outra, Eu só estou mudando a posição dos conjuntos. Então, A é aderente a F. O que a gente vai mostrar é que esse A está em F, que ele é um ponto aderente a F e que ele está em F. Portanto, F é fechado e acabou a história. Vamos então supor que o A é aderente a F. Bem, do fato de A ser aderente a F, toda a vizinhança de A... Desculpa, toda a vizinhança do ponto A, contém pontos de F. Ora, se toda a vizinhança de A contém pontos de F, podemos afirmar tranquilamente que A não pertence ao interior de A. Certo? Como o A é aberto, como o conjunto A é aberto, o elemento A não pertence ao conjunto A. Sim, porque se ele é aberto e o ponto não está no seu interior, então o ponto não está no conjunto. Lembre-se de que um conjunto aberto é um conjunto que é igual ao seu interior. Então, se o ponto não é interior, o ponto não está no conjunto. E daí, já que ele não pertence a A, ele necessariamente... Deixa eu tirar essa vírgula aqui. Necessariamente o A tem que pertencer a F. Logo, o fecho de F está contido em F. E sabendo que sempre um conjunto está contido no seu fecho, sabendo que o F está contido no fecho dele, temos a igualdade. Já que as duas inclusões acontecem, F é igual ao fecho de F. Isso significa que F é fechado. E a demonstração está concluída aqui. Certo, pessoal? Todas essas situações aí são verídicas. Agora vamos provar um outro resultado aqui vamos provar resultados, na verdade, que decorrem desse fato aí. O Teorema 4 diz o seguinte, que F1 e F2, se você tem dois conjuntos fechados, a união entre eles é um fechado, certo? A união entre dois fechados gera um certo fechado. Muito bem, como é que nós vamos provar isso aí? É bem simples. Vamos escrever esses fechados como complementar de abertos. Então, a gente pode dizer que existem A1 e A2 abertos. E, sendo eles abertos, eu posso escrever esse A1 como sendo o complementar de F1 e o A2 como o complementar do F2. Tá? Muito bem. Agora, veja bem, o que nós estamos querendo verificar? Nós estamos querendo verificar
a condição desse camarada aqui, né? Mas quem é esse conjunto aí? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um desenhinho aqui em diagrama para vocês entenderem uma certa situação. Vamos supor que bem aqui, né? Deixa eu dar uma melhorada. Esses resultados aqui são bem interessantes. Vamos dizer, por exemplo, que aqui, eu vou até mudar aqui a letra da legenda. Vamos dizer que aqui é o teu A1, vamos dizer que aqui é o teu A2. Bem aqui você tem a interseção. Deixa eu alongar aqui a seta. Você tem A1, A2. Se você ver bem, quem é o seu A1, A2? O seu A1 interseção A2? Ora, A1 interseção A2, na verdade, é o complementar da união entre F1 e F2. Sabia disso? Vou mostrar para você que isso é verdade, olha só. Se você for ver bem, esse aqui é o A1, né? Eu vou destacar para você quem é o F1. O F1 eu estou destacando aqui em verde, pessoal. Espero que vocês consigam compreender, porque isso aqui não é tão simples de enxergar. Mas se o A1 é isso aí, o F1 é isso aqui tudinho, ó. Tudo isso aqui que eu estou destacando em verde é o F1. Certo? Muito bem. Vou mostrar para você agora quem é o F2, tá? Vou mostrar para você agora quem é o F2. Vou destacar o F2 em amarelo, né? O F2 é o complementar do A2, então o F2 é tudo isso aqui. Se vocês enxergarem bem, deixa eu agora reforçar aqui com... Vou colocar o verde aqui agora para... Eu destaquei aí em amarelo o F2, agora eu vou destacar para você o A2, tá? Desculpa, eu destaquei para você o F2, agora eu vou destacar o F1, né, que é o complementar do A1. Vou destacar o complementar do A1, vou destacar o... Tô destacando já o complementar do A1, que é o F1, né? Se vocês verem bem, a única região que não foi pintada nem de amarelo nem de verde foi exatamente essa região em vermelho aí, que é a interseção deles. Então isso aí é suficiente para provar. Mas se você não está satisfeito ainda com essa demonstração, eu vou dar isso aqui, que é algébrica. Utilizando afirmações. Dizer que um elemento está na interseção entre A1 e A2 é dizer que ele está em A1 e A2. Se ele está em A1, ele não está em F1. Se ele está em A2, ele não está em F2. Ora, se ele não está em F1 e não está em F2, com certeza ele não está na interseção entre F1 e F2. Mas veja bem, aqui tem um E. Ele não está em F1 e ele não está em F2. Então, pessoal, ele também, além de não estar na interseção entre F1 e F2, ele não está na união. Isso aqui prova essa afirmação. Tá tudo isso para provar, porque no livro não está essa afirmação explícita. Ele só afirma diretamente essa igualdade, mas eu estou aqui provando para vocês que a igualdade de fato ocorre, tá bom? Então, voltando para cá, pronto. Olha o que nós temos. Nós já vimos a interseção entre conjuntos abertos. A interseção entre abertos é aberto. Então, como isso aqui é uma igualdade, isso aqui também é aberto. Só que isso aqui, pessoal, é o complementar da união F1-F2. Daí decorre, portanto, que a união entre F1 e F2 é um conjunto fechado. Que era exatamente o que eu havia afirmado bem aqui. Está provado agora, tá? A união entre dois conjuntos fechados é um conjunto fechado. E vou encerrar esse vídeo com uma última afirmação, que diz o seguinte. Se você tem uma família de fechados, e veja bem que ele não diz que necessariamente essa família é finita. O que ele provou aqui, pessoal, é para dois conjuntos, tá? Ele não falou de uma união infinita de fechados, ele falou de uma união finita.
Esse resultado aqui não se restringe a conjuntos finitos. Isso aqui pode acontecer para um número infinito, né? Então isso aqui é uma família de fechados. Uma família de conjuntos fechados. Né? Só para terminar aqui que está provado o resultado anterior. É uma família de conjuntos fechados. Então, o resultado diz pra gente o seguinte, né? Se você tem uma família de conjuntos fechados, a interseção dessa família, que ele vai chamar de F, né? A interseção dessa galera toda, onde esse lambda é um índice pertencente a um conjunto L, esse L é um conjunto qualquer, essa família de fechados, a interseção dela gera um conjunto fechado. É isso que nós vamos provar, tudo bem? Mas aí esse resultado decorre do que nós já vimos. Nós já vimos que uma união de abertos, necessariamente é um conjunto aberto. Na verdade, a gente vai utilizar esse resultado para provar esse, né? O que você tem é o seguinte, pessoal. Para todo lambda pertencente a L, você vai dizer o seguinte, que você vai chamar o complementar do F lambda de A lambda. Certo? Só que tem um detalhe. Quem é o F lambda? F lambda é fechado. Ora, se F lambda é fechado, o A lambda tem que ser aberto. Tudo bem? Pelo mesmo raciocínio desenvolvido na demonstração anterior, então é o seguinte, os A lambdas são abertos. Então, se você tomar um certo A para representar a união de todos os A lambda, tomando um certo A para representar a união dos A lambda, você vai poder dizer que o nosso F que nós queremos escrever, ele no final das contas é o conjunto dos reais menos o A. Sim, porque veja bem, a interseção dos F lambda é a diferença entre os reais e a união dos A lambda. Isso aqui, na verdade, o que eu estou usando, nada mais é do que isso aqui, pessoal. Só que eu estou estendendo isso aí, né? Por exemplo, aqui ao invés de A1 e A2, eu estou colocando F1, F2, F3, F4, toda a família dos Fs. E aqui eu estou colocando a família dos As. Então eu estou usando esse raciocínio aí. O raciocínio que eu usei antes eu estou usando agora. A união de todos os F lambdas é o complementar da união dos A lambdas. E você já viu em vídeos anteriores que a união de conjuntos abertos, a união é aberta. Portanto, essa interseção é fechada. É um conjunto fechado e acabou. Era isso que você queria provar, né? Isso aqui nada mais é do que esse F. O F é fechado e, portanto, cheque. Certo, pessoal? Obrigado.